Semântica. Quando eu penso em semântica, eu sempre relaciono que nós temos essas necessidades de significado, de clareza, de sentido, que é um dos papéis que a semântica assume também dentro do contexto linguístico. E aqui fazendo o casamento, né, entre a comunicação não violenta e as nossas emoções, porque muitas vezes, quando a gente não consegue depreender o significado, o sentido, seja daquela palavra, seja daquele texto, daquilo que está sendo dito, daquilo que chega para mim, eu posso estar sentindo ali talvez uma irritação, uma raiva, algo vai ser ativado a partir da conexão ou da desconexão entre essas palavras. Então é importante a gente entender que quando nós falamos de semântica, nós estamos falando, é claro, dentro do contexto linguístico, inclusive vocês vão ver que os autores gostam muito de delimitar dentro de um campo X de como estamos falando de semântica. Mas como estamos falando também de interação social, é impossível nós não interligarmos esses sentidos para além, extralinguísticos. Então, por isso que eu estou trazendo aqui este adendo antes da gente entrar propriamente no tema. Nós temos aqui duas frases. A primeira diz: qual é o sentido da vida? A preposição de mais a fica da vida. Qual é o sentido da vida? E a segunda fala: qual é o sentido de vida? A preposição aqui é de. Perceba que só este termo vai delimitar aqui dentro desses exemplos algo para que a gente não vá, por exemplo, ali na primeira questão, na primeira pergunta, se colocar num nível mais filosófico, de entender qual é o sentido da vida, que ficaríamos aqui por muitas horas ou até mesmo por séculos tentando discutir e entender o sentido da vida. Então, aqui, a semântica, ela vai fazer essa análise dentro de um contexto muito específico de fenômenos, a partir da concepção de significado, pensando-se que a gente atribui esses significados a sentenças e expressões de uma dada língua natural, no caso aqui nosso, a língua portuguesa. Então, quando a semântica se depara com esse tipo de pergunta, qual é o sentido da vida, ela não está preocupada em responder essa pergunta. Agora, o máximo que ela vai poder fazer é sim responder a segunda pergunta, qual é o sentido, o significado da palavra vida no dicionário. É importante a gente entender que ela vai separar o significado linguístico do significado não linguístico, que é justamente aquele significado, o não linguístico, que foge um pouquinho dessa noção que a gente tem aqui, entendendo a linguagem como uma ciência, que seria mais objetivo. Inclusive, quando a gente vai olhar, os próprios semanticistas também sabem que a ideia de estudar o significado linguístico ele vai perpassar por outras áreas, principalmente a pragmática e outras, né, ciências cognitivas. Um dos principais autores da semântica, o Frege, ele coloca que essa noção de significado tem dois lados, digamos assim, duas facetas, que seriam o sentido e a referência, mas isso tem que estar muito objetivamente delineado. A referência é aquele objeto no mundo. Casa. Eu tenho ali o objeto no mundo. Então, o sentido é o modo de apresentação desse objeto. Porque eu posso dizer, a minha casa é o mundo. Percebe? E aí, quando eu falo casa, eu tenho uma referência de um objeto. Mas quando eu falo sentido, eu posso dar vários sentidos para aquele mesmo para aquela mesma referência, como no exemplo que Oliveira traz aqui falando da nossa queridíssima escritora Clarice Lispector. Ela é a referência. Clarice Lispector, se você a conhece, você a tem como referência. E o sentido, eu posso expressá-la de duas formas. A escritora ucraniana mais famosa do Brasil ou a autora do livro A Hora da Estrela. São dois sentidos diferentes que vão remeter à mesma referência Clarice Lispector. Outro ponto muito importante dentro da semântica é aquilo que eles chamam de condições de verdade, ou seja, as condições de verdades que vão expressar o conhecimento mínimo que um falante tem quando ele sabe o significado de uma sentença. E aí,
Aqui acontece que ocorre dois mundos, digamos assim, né? Duas possibilidades. Se o falante sabe, se ele diz, por exemplo, tá chovendo, um falante da língua portuguesa, existem duas possibilidades de mundo. Um mundo onde tá chovendo é verdadeiro e um mundo onde tá chovendo é falso. Principalmente a semântica formal vai trazer muito essa questão desse significado da sentença, né? Nessas condições de mundo em que ela é verdadeira e também, obviamente, as condições de mundo em que ela é falsa. É o modelo utilizado para entender como se dá a troca de informações através da linguagem, segundo Oliveira. Mas também Souza traz alguns exemplos interessantes para a gente entender aqui um pouquinho mais os estudos das semânticas, o quanto de fato o próprio termo semântica, a questão do significado, é algo bastante complexo. Então, aqui, como eu disse, fica o convite para que, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, que você pesquise e entenda que você está lidando com significados o tempo todo. Por exemplo, numa abordagem da semântica lexical, o termo janela. Aqui ele vai especificar o significado linguístico dentro do dicionário. Janela é o vão ou abertura na parede de uma edificação ou veículo, cujo papel é promover ventilação e ou iluminação. Já uma outra área da semântica poderia, por exemplo, tratar da expressão janela de madeira, que ela tem que ter ali a composição da junção dessas palavras, janela de madeira, e aí poder explicar o sentido dela, que aí estaria mais voltado dentro do contexto gramatical. E aqui você percebe que já mudou o sentido. Não é uma janela qualquer, é uma janela de madeira. É um objeto físico propriamente dito, não é a função necessariamente dela aqui. Ou ainda dentro da ideia da pragmática, quando uma pessoa fala, onde ficam as janelas desse quarto? Pode significar que essa pessoa tá com calor ou com frio e ela vai querer abrir ou fechar essas janelas. Dentro da linguística na escola, é muito frequente a gente estudar sinônimos, antônimos, a questão da ambiguidade, das paráfrases. Isso aqui realmente é algo que a gente precisa observar, principalmente quando estamos escrevendo nossos textos ou interpretando textos. Dentro do contexto aqui que Souza traz, Hilário e Geraldi falam que o sinônimo é uma relação de sentido, lembra? Sentido entre palavras, que a gente vai perceber intuitivamente, são palavras equivalentes em relação ao seu significado. É através dos sinônimos que a gente entende e pode fazer paráfrases. Aqui, o termo paráfrase, ele é muito usado na educação formal. E eu mesma falei para você, escreva um resumo das aulas que você está assistindo com as suas próprias palavras, ou seja, para que você mantenha o significado, o sentido, né? Mas com as suas palavras ditas. E aqui você pode usar esse recurso, inclusive, de escrever, né, em paráfrases, para que você consiga ir apreendendo o seu aprendizado, ou seja, introjetando aquilo que você estuda. Olha um exemplo aqui de sinônimos. A Maria é a mulher de Pedro e a Maria é a esposa de Pedro. A gente percebe que mulher de Pedro, a mulher de e esposa de tem aqui o mesmo sentido, o mesmo significado, é o mesmo conceito, né? Apesar de que tá sendo expressa através de expressões diferentes, ser esposa de e ser mulher de. Aqui a gente poderia pensar, a Maria, mulher de Pedro, é um contexto mais informal da língua. A Maria, esposa de Pedro, seria um contexto mais formal ali da língua escrita ou falada. Além dos sinônimos, a gente tem os antônimos. Os antônimos são aqueles termos que vão se opor a partir de uma comparação sempre dentro de um contexto, né, gente? Todo texto tem o seu contexto, isso é muito importante. E aí, aqui a gente traz alguns exemplos, porque a gente sempre pensa no antônimo como essa grande oposição, mas perceba, sempre há uma comparação a ser colocada ali. Este vestido é longo e aquele é curto. Ora, eu percebo que aquele é curto porque esse é longo, entende? No segundo aqui, significado dessa sentença. O essencial à vida está em evitar coisas não essenciais. Percebe que aqui há oposição entre os termos essencial e não essencial, que vai dar todo um sentido e significado aqui nessa sentença. Do mesmo modo, este último exemplo.
tornamos muitas vezes o possível em impossível. Perceba que aqui o i prefixo in vai trazer completamente a oposição, né, em relação à palavra possível. No quesito de ambiguidade, existem vários fatores que podem provocar a ambiguidade, desde a questão fonológica, estrutural ou mesmo metafórica. E segundo o Dicionário de Linguagem e Linguística, a ambiguidade significa é o processo em que podemos apreender dois ou mais significados distintos para uma mesma sequência de palavras. Dentro da ambiguidade, pode acontecer, da ambiguidade lexical, pode acontecer dois processos, a homonímia e a polissemia. Termos homônimos são aqueles itens que possuem mais de um sentido, mas não tem base nenhum entre eles. Aí aqui, obviamente, a gente vai perceber através do contexto qual é o significado daquela palavra. Por exemplo, banco. O banco onde eu estou sentada é um assento. Eu preciso ir ao banco, é a instituição financeira. A polissemia existe mais de um sentido, digamos assim, em relação à palavra. Eles são compatíveis e não necessariamente se excluem aqui. Poli, né? É vários. Então, aqui o termo universidade pode ser o sentido que a gente aciona o prédio, a estrutura, a universidade, ou a instituição universidade, ou mesmo as pessoas que compõem aquela universidade, sejam os funcionários, os professores ou os alunos. Se existe uma coisa que eu te indico estudar muito, é entender o valor semântico dos conectivos. Lembra que nós falamos o que são os conectivos? Eles são representados majoritariamente pelas conjunções e preposições, e ali, dentro das orações coordenadas e subordinadas, e mesmo de um modo geral no nosso texto, eles vão trazer significados que podem, dependendo do contexto que a gente aplicar, mudar completamente o sentido. Então, aqui você vai ter um material que você pode consultar em anexo para entender um pouquinho mais, além dos poucos exemplos que eu vou trazer aqui. Olha, por exemplo, a conjunção e. Geralmente, quando a gente pensa na conjunção e, a gente vai pensar em adição, igual neste exemplo. Estou sonhando e não quero que me acordem. Mas ela também pode expressar uma adversidade ou oposição. Igual neste exemplo, eu faço tudo e não vejo nada pronto. Ou ainda, consequência, como nesta frase, ela sai e eu fico triste. Percebe que eu fico triste porque ela sai. Outra conjunção que também gera muita polêmica é o mas. Aqui não é mais, por mais que às vezes na fala você fale mais, com um izinho ali, na escrita, a conjunção mas é M-A-S. Então aqui nós temos um exemplo. Eu te amo, mas não quero. Perceba que aqui, quando eu emprego mas não quero, eu estou dando uma ideia de adversidade, de oposição. Eu queria outra coisa, mas geralmente quando nós falamos, né? Eu gosto disso, mas pontinhos, 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 pode ter certeza que vai virar algo ali que vai opor tudo aquilo que você falou antes. Porém, quando a gente percebe e encontra aqui o termo mas também, aí já muda de cenário. Olha só, eu quero namorar, mas também ser livre. Aqui vai dar aquela ideia também de adição, porque o mas também ali, o mas poderia ser usado como e também. Além de tudo, também temos as preposições, principalmente para e por, que eu recomendo que você dê uma olhadinha. Qual é o sentido de para aqui nesse contexto? Preparamo-nos para os festejos natalinos. Aqui o para está relacionado a uma finalidade, ou seja, as pessoas se prepararam para os festejos natalinos. Já nesse outro exemplo aqui, a gente tem o por, causa, né? Ainda há pessoas que não trabalham por falta de qualificação. E é claro que vai sempre depender do contexto, você vai perceber ali no contexto daquela frase, daquela oração, daquele período, daquele texto, qual é o sentido daquelas palavrinhas mínimas que podem fazer toda a diferença. E aí eu te convido a olhar esse material em anexo para que você perceba a importância da semântica, principalmente quando nós formos falar em coerência e coesão textuais, porque a semântica é justamente essa análise linguística que a gente faz, vai ter ali
a questão da referência, do sentido desses significados em relação ao texto. Nós precisamos conversar com o nosso texto e entender se cada palavrinha está ocupando o seu determinado espaço, se ela está cumprindo a sua determinada função, assumindo sua determinada identidade. Lembra que falamos já várias vezes? Forma, função e sentido, que é morfologia, sintaxe e semântica. Embora nós separemos elas para falar aqui, ou na escola, na universidade, elas estão sempre interligadas, e principalmente quando nós falamos em interação social, a língua como interação social, tem a ver justamente com essa ideia do que eu quero transmitir para o meu interlocutor. E aí aqui, convido novamente, quando você for revisar os seus textos, dê uma atenção muito importante aos elementos coesivos que são os conectivos. Até daqui a pouco.